Pessoal, bom dia. Vou deixar essa aula gravada aí, né? Então, nessa aula de hoje, eu vou falar aí sobre uma técnica, né? Faz parte da manutenção também do processo de fabricação no geral, que é o processo de limagem, né? Provavelmente o pessoal entende por um outro nome, esmerilar, né? Lixar, né? É um nome, vamos dizer assim, mais informal, né? Mas o certo é limagem, né? Uma limagem, pessoal, não é simplesmente aquele processo de ficar, né, retirando rebarba, né, e arredondando cantos. É mais do que isso, né? Tem alguns métodos aí, algumas formas, e também a sua forma construtiva, né? Então a gente vai ver desde o serrilhado até os materiais. Claro, a gente não pode também limar qualquer tipo de material, tem que ter um material específico para fazer essa limagem, né? Então, por exemplo, se eu tiver um metal que é mais, vamos dizer assim, mais mole, né? Que desgasta mais rápido, eu vou desgastar ele e não vou desgastar, por exemplo, arredondar um canto desse material mais duro. Então, tem que ter o metal correto para fazer a limagem desse outro material, né? Para desgastar ele corretamente. Então, vou falar um pouco desse processo aí, pessoal. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, deixa eu compartilhar com o áudio, que é um videozinho sobre o processo de limagem em si aqui. Para início aqui. Um minutinho. Limagem é um processo de desbatamento de superfície com o objetivo de obter uma determinada geometria da peça e um acabamento superficial mais homogêneo. A lima é geralmente fabricada de aço carbono e até revestido com borracha. Confira as partes da lima. Vocês viram aí, né, pessoal? Que a lima aí é um processo mesmo de desbaste, né? Para dar aquele acabamento, principalmente após um processo de fabricação, seja uma usinagem, uma frese, ou até um outro processo aí qualquer. Bom, então sobre as limas, né, pessoal? Então, o que se faz o processo de limagem é a lima, né? Então, as limas, ela tem classificações. Então, ela tem classificação quanto ao formato, quanto à inclinação do picado, né, que é aquele daquelas partes, quanto à quantidade e espaçamento dos dentes e quanto ao comprimento. Então, quanto ao formato, é com relação à sua seção transversal, né, que é no caso aqui, ó, o perfil, né, da chapa que é a da lima. Então, ela tem uma lima do tipo chata, ela tem a lima do tipo quadrada, do tipo redonda, do tipo meia cana, do tipo triangular e que parece uma faca, né? Chama de lima de faca. Cada um vai ter uma aplicação distinta. Então, por exemplo, a lima chata, eu vou aplicar ela em superfícies planas ou em superfícies planas internas em ângulo reto ou obtuso, né? Ângulo obtuso é aquele que é maior de 90 graus, né? É, Ou a lima quadrada, eu vou usar ela para planas em ângulo reto, né? Ou seja, em 90 graus, que eu vou utilizar ela para rasgos internos, né? É mais difícil de acessar, e para externo. A lima redonda eu vou usar para superfície côncava, né? Então, onde a lima que tem canto vivo não consigo ali limar corretamente, então eu vou precisar de uma lima redonda. A lima de meia cana eu também vou usar para superfícies côncavas e também posso usar para superfícies planas. A lima triangular são para superfícies em ângulo agudo, né? Ou seja, se ali eu tenho para ângulo obtuso para lima chata, a triangular justamente para os ângulos menores de 90 graus, né? Para maior que 60 e os que menor que 60 eu vou usar a lima do tipo faca, né? É, tem que dar tudinho, bonito.
Opa, olá pessoal, bom dia a todos. Estão me Bom ouvindo dia, aí? professor. Conseguimos entrar só agora, desculpa. Ah, não, tranquilo. Eu achei que ninguém ia entrar, eu comecei a gravar aqui. Bom, eu tava, de qualquer forma aí, tem um iniciozinho aí, é só eu tava falando sobre o processo de a limagem, né? A limagem é um processo de desbaste de um material, né? Depois que a gente faz um processo de fabricação, seja uma usinagem ou uma fresa, né? Para tirar cantos vivos, né? Aquelas rebarbas que geralmente ali ou machucam, né? Ou danifica ali um conjunto, né? Ah, bom, a limagem, pessoal, não é uma. A gente chama de. Formalmente, o pessoal chama de lixa, né? Lixamento, né? Lixar ou esmerilar também, né? Só que o formal chama limagem, né? Bom, vou continuar aqui, pessoal. Então, por exemplo, para fazer o processo de limagem, eu preciso então da lima, né? Então, a lima aqui eu tenho o formato, ela conta a inclinação do picado, né? Que é a estria, né? Que ela pode ser do tipo simples ou do tipo dupla cruzada. E para cada uma dessas estrias, eu vou então usar um material diferente, vou aplicar para um material diferente. Então, posso aplicar para materiais metálicos não ferrosos e para materiais metálicos ferrosos, no caso da dupla cruzada, né? São para aços e ferro fundido. Geralmente, materiais mais duros eu utilizo a dupla cruzada, né? Quanto ao espaçamento dos dentes, né, da lima, né, então eu tenho ela chamada Bastard, que é de 6 a 8 dentes por centímetros na longitudinal, né, ou seja, nessa diagonal, né, e também eu tenho do tipo Mursa, que é de 12 a 16 dentes, então ela tem mais dentes por centímetro, né. Da mesma forma, a Bastard uso para materiais não ferrosos, geralmente são materiais mais macios, como alumínio e chumbo, e a Mursa vão para materiais metálicos ferrosos, são aço, ferro fundido, são materiais ditos mais duros, né? E quanto ao comprimento, né, pode variar então aí entre até 4 e 12 polegadas ou de convertendo aí de 100 até 300 milímetros, né? Então depende do meu superfície que eu estou limando, né? Bom, sobre as técnicas de limagem, pessoal, algumas, né, tem que seguir algumas recomendações, né? Não é simplesmente sair limando ali aleatoriamente, precisa seguir algumas regras ali básicas, né? Então, por exemplo, usar limas novas, né, para limar metais mais macios, né? Então, por exemplo, material como latão, bronze, que é mais macio, mais fácil, utiliza lima nova, né? Então, à medida que você vai desgastando a lima, né, as estrias dela vão ficando mais desgastadas, ela vai perdendo eficiência. Então, você usa para um material mais duro, no caso aí, por exemplo, um ferro fundido. E geralmente, né, a lima, ela tem dois lados, né, as duas faces ali, né, então você usa sempre um dos lados primeiro, né, então não fica usando um ou outro, desgasta sempre primeiro um lado, depois utiliza o outro, né. Não limar peças mais duras, né, do que o material com qual a lima foi fabricada, né, então você vai desgastar a lima e não o material que você quer fazer o desbaste, né, então você vai desgastar a lima, você vai gastar a lima, você vai acabar com a lima, né. Usar lima de tamanho compatível, né? Então, por exemplo, peças grandes que você vai precisar de uma lima maior, e se eu utilizar uma lima pequena, você vai ter um trabalho contraproducente, né? Você vai gerar, vai tomar muito mais o seu tempo, sem falar também que você vai acabar se desgastando fisicamente, né? E quanto mais nova a lima, né, pessoal, uma lima nova, menor deve ser a pressão sobre ela durante o trabalho, né? E elas devem ser guardadas em suporte de madeira em locais protegidos contra a umidade. Bom, então aqui, pessoal, por exemplo, para fazer um processo de limagem, eu preciso então fixar minha peça na morsa, né? Então tem que deixar ela peça fixa para eu poder fazer o processo, né? Então fixar ela na horizontal ali e fazer o movimento sempre em um sentido, no caso ali na horizontal, né? E caso necessidade, pessoal, para não desgastar a peça, né, a peça que eu estou fazendo o desbaste, para a morsa não estragar, né, não danificar a peça, não gerar um dano, eu posso utilizar aqui uma espécie de mordente de proteção.
Geralmente é uma mordente com um material mais macio para justamente não danificar a minha peça que eu estou trabalhando, ok? Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos ver aqui o processo de limagem. Vou mostrar aqui o videozinho. Limagem é um processo de desbatamento de superfície com o objetivo de obter uma determinada geometria da peça e um acabamento superficial mais homogêneo. A lima é geralmente fabricada de aço carbono e até revestido com borracha. Confira as partes da lima. E aí, pessoal, hoje a aula é mais rápida aí também, para falar sobre parte da ah, ok, pessoal, então hoje era mais rápido aí. Alguém quer ter alguma dúvida aí, Ok, professor. questionamento? Não, Certinho, não. né? Bom, pessoal, aí é isso, né? Hoje a aula é mais rápida aí. Qualquer dúvida, então, estou à disposição, pessoal. Então, vou desejar a vocês, então, aí um bom dia, ok? Fiquem, então, todos com Bom Deus e dia até para o a senhor próxima. também. Até a próxima. Tchau, tchau.